Boa noite, a paz do Senhor, saudades mil. Não vejo a hora da gente estar juntos, congregando, matando a saudade. Espero que seja muitíssimo em breve. Quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia em Isaías 41. Estaremos lendo os versículos de 8 a 10 e o 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amados, primeiro precisamos entender que nós somos o Israel de Deus, que em Jesus Cristo nós somos povo de Deus, e que todas as promessas que estão na palavra do Senhor, que estão na Bíblia, nós temos direito. E muitos não vivem porque não têm fé, não praticam a fé. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi destinada. Muitas vezes a gente não vê resultado por causa da nossa fé. Hoje estamos vivendo um período difícil. Temos aí o coronavírus ou o Covid-19. Temos visto aí, batendo as portas aí, o desemprego, a falta de dinheiro, os cartões no limite e as faturas vindo normalmente. Mas isso não acontecerá com você se você tomar posse dessa palavra. Se você perceber, Deus, no versículo 10, 13 e 14, ele diz: não temas. Não temas, não temas. Ele quer que você tenha essa certeza, essa convicção no seu coração, que Ele está contigo, que você não deve temer a nada. Olha o que ele diz no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Ele é contigo, meu irmão. Não te assombres, não tenha medo de nada. Porque eu sou o teu Deus. Nós falamos em todo culto, aqui ao final de cada culto, nós dizemos o versículo 8:31 de Romanos, em coro: se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quem vai te sustentar? Quem vai enviar a provisão? É Deus. Basta, portanto, crer, confiar e descansar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero louvá-los, agradecê-los, glorificá-los por vós ser o nosso Deus, por tanto carinho, tanto amor, tanta fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser o socorro sempre presente em nossas horas de angústia, de aflições, por não nos desamparar, pelo seu ombro amigo, por estar sempre ao nosso lado,
por estar sempre nos livrando, nos honrando, nos provendo. Obrigado, Senhor. Quero pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelo pecado do seu povo, pelo pecado dos nossos líderes, desta nação, de todas as nações da terra, Pai, clamando ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai. Arranca, extirpa, Senhor, da terra esse mal, Senhor, que tem trazido grande assolação ao seu povo. E não permita, Senhor, que nenhum dos seus, Senhor, seja tocado por este, Pai. Te peço, te louvo, te agradeço, te glorifico, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. A graça e a paz, igreja. Uma vez mais nós estamos aqui reunidos, e você aí na tua casa, para adorar esse Deus Todo-Poderoso. E num futuro bem próximo, todos nós estaremos reunidos novamente no nosso templo. Hoje, um culto de Santa Ceia, um culto de celebração, o culto onde nós fazemos memorial ao sacrifício vivo daquele Deus Todo-Poderoso que veio nesta terra. Mas Ele está vivo e nos traz a paz que o mundo não pode nos oferecer. Amém? Então eu te peço para que você possa se levantar aí do seu sofá e adorar a esse Deus Todo-Poderoso, agradecendo a Ele, porque o maior dos milagres já foi feito, e Ele te trouxe vida, e hoje você é livre do pecado. Então nós temos muitos motivos para comemorarmos esta noite. Eu convido a você a fechar os teus olhos e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Declare: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, e seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez. E seja a honra, e seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e seja a honra, e seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Anseia por ti, e poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, glórias a Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Declare, atrai o meu coração, Atrai o meu coração. posso te tocar. Mais uma vez, declare a Ele. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Pois bem, meus irmãos, nós vamos então iniciar a exposição de alguns salmos do livro de Salmos. Nós vamos então estudar juntos, aprender juntos um punhado desses capítulos, que é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, que é o livro dos Salmos. Por muitos, esse livro dos Salmos é considerado o saltério, né? Ou o inário, melhor dizendo, o inário de Deus. Os Salmos, eles são cheios de riquezas de doutrina bíblica, eles são cheios de versos de paz, versos de bem-aventurança. Para você mergulhar junto nessa exposição, eu quero trazer algumas pessoas que comentaram sobre esses livros dos Salmos e trazem mais profundidade ao livro dos Salmos, como por exemplo o João Calvino. O João Calvino, quando ele vai comentar sobre os Salmos, ele diz que não existe outro livro onde mais se expressem e magnifiquem as celebrações divinas.
seja da liberalidade de Deus sem paralelo a favor da sua igreja, seja de todas as suas obras. Não há nenhum outro livro em que haja registros tantos livramentos, nenhum outro em que as evidências e as experiências da providência paternal e a solicitude de Deus exerce para conosco sejam celebradas com tanto esplendor de expressão e ao mesmo tempo com a mais estrita aderência à verdade. Isso é uma demonstração da profundidade desse livro. Você vai perceber durante a leitura do Salmo certas características do Salmo, certas características que esse livro possui. Por exemplo, nós temos mais de 1000 anos de história escrito aí, do Salmo 1 ao Salmo 150. Nós temos anos, centenas de anos de história. Nós temos citações a instrumentos musicais, nós temos citações a cânticos inteiros. Nós temos várias citações desses livros no Novo Testamento. Você vê o relato da nossa resposta a Deus e da resposta de Deus a nós. Existem salmos de louvor, existem salmos de cânticos de graça, de ações de graça, salmos da realeza, salmos de sabedoria, salmos de lembrança, lamentos, imprecatórios, que são aqueles salmos que o salmista não quer fazer a justiça com a própria mão, mas quer que Deus condene as pessoas no qual exerce uma má influência sobre o seu povo, e que Deus entra e que Deus providencia a vingança contra essas pessoas. Nós iremos estudar alguns salmos. Nós iremos estudar possivelmente os salmos que compõem o primeiro livro desses 5 amontoados de livro. Do primeiro livro, do Salmo 1 ao 45, nós iremos estudar alguns salmos, e que na sua maior parte foi escrito por Davi. Assim como Charles Spurgeon disse, ele diz que esse primeiro salmo que nós vamos estudar, o Salmo 1, que vai do versículo 1 ao versículo 6, ele diz que o prefácio dos salmos apresenta o conteúdo de todo o livro. Ele diz que o desejo do salmista ao escrever o Salmo 1 é ensinar o caminho para a bem-aventurança e avisar sobre a destruição certa dos pecadores. Então, iremos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender esse salmo, e se Deus assim permitir, aplicar esse salmo, viver esse salmo na sua integralidade. É o que nós pedimos. Então, meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós temos aqui o primeiro capítulo, o primeiro salmo do livro de Salmos. E aqui nós já podemos ver a bem-aventurança dos justos. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo. Entretanto, esse versículo 1 nos é apresentado, nos é ensinado que uma pessoa que busca ser mais do que feliz, bem-aventurada, uma pessoa que busca ser abençoada por Deus, ele nos ensina o que devemos fazer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe você aqui, meus irmãos, que o salmista ele descreve o homem justo de uma forma bem didática. Ele inicia pela negativa e depois vai para o que é positivo. Isso nós aprendemos sempre, né? Observe que as primeiras palavras que uma criança aprende do pai e da mãe é o não.
né? Talvez de uma forma didática, esse salmista ele junta essas instruções para que você e eu possamos compreender melhor ainda hoje. Então nós vamos iniciar pela negativa, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que nós podemos então, iniciando pelas negativas e retirar uma lição de cada verbo apresentado, nós podemos ver então que andar, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Isto é, uma conduta que não é moldada por padrões mundanos. Meus irmãos, aqui é bom a gente até esclarecer as bases, porque muitas vezes o óbvio deve ser dito. O mundanismo é aquele caráter, é o caráter ou a qualidade daquilo ou daquele que se relaciona com o mundo terreno. E aqui o mundo, eu estou querendo dizer aquelas leis que estão em oposição ao mundo espiritual, que estão em oposição às leis de Deus. É o pecado de permitir que os apetites, né, as ambições, a conduta de alguém seja moldada de acordo com os valores do mundo, de acordo com esse sistema que é contra Deus. Então, quando aquele que tem a sua conduta que não é moldada por padrões mundanos, ele não está dentro, ele não está em oposição ao mundo espiritual, ele não está em oposição a Deus, ele está em oposição ao sistema que é contra Deus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo, esse sistema contra Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Observe isso. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O salmista, agora no Salmo 1, ele vai dizer mais ou menos como nós podemos permanecer eternamente. Então, nos próximos versículos. Então, nós vemos nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, que o que acontece com o povo de Deus, aquele povo que se deixa levar pelo mundanismo, acontece coisas terríveis. Observe você o reinado, por exemplo, do rei Manassés, que é registrado no livro de Reis e no livro de Crônicas, no livro 2 de Reis, no livro 2 de Crônicas. O Manassés, ele promoveu a idolatria a Baal. O Manassés reconstruiu todos os altares que o pai dele havia destruído. Todos os altares a deuses estranhos. Manassés, ele promoveu práticas de magia, de adivinhação. Ele chegou até em atos extremos de sacrificar os seus próprios filhos e de permitir sacrifícios humanos em Israel. Com o resultado disso, de trazer o mundanismo para dentro da igreja, com o resultado de querer ser extremo ao contemporâneo, de trazer para a igreja as coisas que acontecem em volta, talvez com aquela vontade de fazer aquela igreja relevante nesse sentido. Esses homens, como o rei Manassés, trouxeram o mundanismo para dentro da igreja. E qual foi o resultado do mundanismo que o rei Manassés trouxe sobre Israel? Como resultado, Deus trouxe o exército assírio sobre Jerusalém, destruindo depois o exército babilônio e depois o medo persa, e assim nós já sabemos a história. Em um seu livro chamado Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur, ele escreve que nós vivemos numa época tão instável que a igreja não pode se dar ao luxo de vacilar. Nós estamos ministrando a pessoas que buscam desesperadamente respostas. E por isso nós não podemos amenizar a verdade ou até mesmo abrandar o evangelho. Se nós fizermos amizade com o mundo, logicamente nos tornaremos inimigos de Deus. O segundo ponto, aqui a segunda negativa do salmista, é que nós não
se detenhamos no caminho dos pecadores. E se deter no caminho dos pecadores, isto é, fazer a associação com as pessoas perversas. Nós não negociamos os valores do Evangelho. O pecado continua sendo pecado, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo e mesmo que algumas igrejas ainda não comentem mais. Ele ainda tem um pagamento. E o pagamento do pecado é a morte, conforme Romanos 6, versículo 23. Paulo, mesmo que escreveu aos Romanos, ele escreve em Gálatas as obras que são as obras conhecidas da carne, que são essas obras na qual nós, se não tomarmos cuidado, nós podemos nos deter no caminho dos pecadores e fazer associação com os perversos. Paulo vai dizer em Gálatas 5 que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Porfias é a contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica, no sentido ruim de denegrir a pessoa. Ele vai continuar dizendo que ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, ele declara que não herdarão o reino de Deus. O mesmo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 16 que a injustiça os injustos não herdarão o reino dos céus. Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, esses não herdarão o reino de Deus. João, no livro de Apocalipse, ele vai dizer mais ainda. Ele vai dizer que os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os desobedientes, esses João diz que cabe a eles o lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem-aventurado é aquele que não negocia os princípios do Evangelho. Pecado continua sendo pecado, mesmo que todos ainda cometem e mesmo que a igreja não fale. O terceiro ponto, a terceira negativa é que nem se assenta na roda dos escarnecedores, isto é, não tem comunhão com aqueles que desprezam a Deus. Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele diz que não ponhamos em julgo desigual com os incrédulos, porquanto a sociedade pode haver qual sociedade que pode haver entre justiça e iniquidade? Qual que é a comunhão que deve haver entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o incrédulo? Paulo vai dizer que não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Que ele fala que nós somos o santuário do Deus vivo. E como o próprio Deus disse, ele habitará e andará entre eles. Deus diz que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 16, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas imundas, eu vos receberei, serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, aqui há uma coisa que nós devemos citar. Não há como nós vivermos totalmente isolados das pessoas que não são cristãs. Elas estão no trabalho, estão, enfim, no nosso convívio. Nós devemos sim algo a essas pessoas. Nós devemos amor a essas pessoas. Nós devemos auxílio. Nós devemos misericórdia. Nós devemos a essa pessoa o Evangelho de Cristo. Todavia, ter uma comunhão mais íntima, ter uma comunhão mais próxima com essas pessoas é uma opção muito complicada. Paulo também, em 1 Coríntios, versículo 15, ele vai dizer, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Temos então citações na Bíblia que nos diz que essas pessoas que nós convivemos, que não há como nos separarmos dela, não há como nós vivemos isolados dela, mas
nós temos que ter realmente a convicção que as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 2, o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. O salmista, ele nos dá uma resposta de como nós devemos então não andar no conselho dos ímpios, como nós devemos então não deter no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O versículo 2, o salmista já responde para você, através da meditação na palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e de noite. A meditação sobre a palavra de Deus nos ajudará a manter distância desses três males. Porque o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e na meditação dela dia e de noite. Aqui, o pensamento de meditação, até mesmo no pensamento hebraico, é aquela forma de você ler as Escrituras calmamente, em som baixo, retirando todas as distrações exteriores, para que você possa realmente estar em contato com a palavra de Deus. Você deve entender aqui que o salmista no Antigo Testamento ele está falando mais do que as leis mosaicas. Ele está falando da Torá, a lei de Deus. Josué 1, versículo 8, escreve assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, encontre um lugar tranquilo. Separe um tempo antes de ler a Bíblia para orar e depois de ler a Bíblia para orar. Peça ajuda do Espírito Santo para que ilumine, para que aumente o seu intelecto, a sua capacidade de memória, para que você possa utilizar, guardar a palavra de Deus no seu coração e não pecar contra ele. Quando você ler a palavra de Deus, não precisa ler textos inteiros, imensos, mas aquilo que você lê com profundidade. Faça perguntas ao texto como quem, o que, quando, onde, por quê. Faça suas anotações, tudo que foi importante. Não tenha problema de pintar a sua Bíblia daquilo que você achar importante, de riscar a sua Bíblia, de escrever as suas anotações da sua Bíblia. Não tenha problema com isso. E principalmente, pense naquilo que você leu e de como você vai aplicar aquilo na sua vida. O salmista continua dizendo que o justo, aquele bem-aventurado, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Uma árvore assim, plantada junto às correntes das águas, ela resiste à força dos ventos, porque as suas raízes são profundas. Ela floresce, ela abençoa os homens, ela abençoa os animais, abençoa as aves, tudo com seus frutos, com sua sombra. Esse justo, ele foi enraizado para que possa dar o seu fruto. O propósito de Deus é plantar um homem no solo fértil da sua graça e sempre produzir frutos. No momento certo, mas produzir frutos. As pessoas verão ou colherão em nós os bons frutos. Nós temos as nossas raízes profundas, arraigadas. Nós teremos virtudes a serem mostradas no tempo certo, que no tempo devido dá o seu fruto. Lembra do que eu disse? Que não há como nós vivermos isolados das pessoas que não são cristãs? Eu disse que nós devemos amor a essas pessoas, auxílio, misericórdia, evangelho, fazendo uma referência ao versículo 1. Uma árvore, descrita aqui no verso 3, essa árvore, qualquer árvore, uma árvore, ela não dá sombra para ela mesma. Uma árvore, ela não serve de refúgio do sol para ela mesma. Ela não produz alimento ou sementes para ela mesma. Ela dá aos outros. Observe que você ser uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, esse fruto
essa proteção, esse refúgio, esse alimento é para os outros, inclusive para aqueles que não são cristãos. O que nós podemos oferecer, então, para os cristãos e aqueles que não são cristãos? Nós, como árvores de Deus arraigadas, com raízes profundas, nós podemos oferecer paciência na aflição. Nesse tempo de aflição, é uma das coisas que nós melhores podemos oferecer. Nós podemos oferecer gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade. Nós devemos dar a essas pessoas como árvores auxílio, misericórdia, o Evangelho. Observe que a árvore, ela não trabalha para si, ela trabalha para os outros. No capítulo 4, no versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Observe você o contraste imediato. Árvore e agora palha. Observe que o caráter do ímpio é como palha. As árvores, os justos, as árvores são com suas raízes fortes, frutos no momento certo. Agora dá lugar à palha, algo que é leve, algo que é estéril, algo que muitas vezes é sem valor, é sem valor e é vazio. Aqueles que não estão plantados junto aos ribeiros de água, isto é, a palavra de Deus, aquele que não medita de dia e de noite na palavra de Deus, aquele que não tem as suas raízes na palavra de Deus, os não salvos são intrinsecamente sem valor, sem substância, são facilmente levados. São, porém, como palha, como o vento dispersa. A árvore tem suas raízes, é produtora, tem seus frutos, possui valor. A palha, sem vida, sem valor, facilmente levado por ventos. É algo estéril. Observe a comparação que o salmista faz entre aqueles que são arraigados, árvores, e são aqueles que são palha. No versículo 5 diz que por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante nós observarmos mais uma vez que há duas condenações aos perversos. A primeira condenação ele vai ser condenado no tribunal da justiça de Deus. A segunda condenação é separado dos santos. Aqueles que serviram de árvore, aqueles que serviram de apoio, de sombra, no momento certo ofereceu auxílio, amor, misericórdia, esses não estarão mais ao lado dos perversos e nem dos pecadores. Veja que a congregação dos justos, ou seja, a reunião dos justos, ela permanecerá. Esta ficará de pé. Essa não se extinguirá como palha. Por último, e até uma questão de conclusão, observe o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. No meio de todas as nossas provas, no meio de todas as nossas tristezas, dores, repreensões, que os justos, esses que têm as suas raízes arraigadas, que os justos levantem a sua cabeça e se regozijem. Os olhos de Deus estão fixos no nosso caminho. Ele nos chama para um caminho estreito, realmente. Mas é Ele que sustém, é Ele que mantém, é Ele que sustenta os nossos passos. Ele nos leva salvos para o fim glorioso. Deus, Ele é vigilante e não falha. Mas o caminho largo existe também. E com sua multidão de ímpios, certamente irão rumo ao inferno. Porque o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos ser considerado esse homem bem-aventurado. Raízes profundas. Dar no tempo certo
auxílio, misericórdia, amor, evangelho, frutos, sombras às demais pessoas. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, e é somente através dele, escapar da maldição. Essa maldição que já está declarada aos ímpios, todos aqueles que são escarnecedores, todos aqueles que denigrem a palavra de Deus, todos aqueles que se detêm no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores e que andam segundo os conselhos dos ímpios. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe. E é no nome dele que nós agradecemos por esse salmo maravilhoso e que nós possamos caminhar sempre em mudança de vida, sendo um bem-aventurado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Amém.